Religião no existencialismo. Desafiando dogmas na complexa relação entre existencialismo e religião. Parte 1. No intrigante universo do existencialismo, a relação com a religião emerge como um terreno filosófico complexo e frequentemente controverso. Filósofos renomados, como Jean-Paul Sartre, Søren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche, deixaram marcas profundas ao questionar e desafiar conceitos religiosos tradicionais, o que, por vezes, os coloca em rota de colisão com segmentos mais conservadores da sociedade. Kierkegaard, frequentemente apelidado de o pai do existencialismo, mergulhou nas águas turbulentas da relação entre fé e razão. Em suas obras, como O Temor e Tremor, ele explora a fé como algo paradoxal e, por vezes, incompreensível pela razão. Kierkegaard desafia a lógica convencional ao sugerir que a verdadeira fé reside na aceitação do absurdo, um salto qualitativo para além do entendimento humano. Sartre, por outro lado, com sua abordagem existencialista radical em obras como O Ser e a Nada, desafia a ideia de um Deus transcendental. Para Sartre, a existência precede a essência, e a responsabilidade individual é central na construção do significado. Em sua visão, o homem está condenado a ser livre, e não há desígnio divino predefinido. Essa perspectiva ateísta pode soar como uma heresia para aqueles que aderem a tradições religiosas mais convencionais. Friedrich Nietzsche, embora muitas vezes associado ao niilismo, também contribuiu para a discussão sobre a relação entre existencialismo e religião. Com a famosa declaração "O Deus está morto", Nietzsche proclama a ausência de uma divindade que dê significado inerente à vida. Ele desafia a moralidade tradicional, sugerindo a necessidade de os indivíduos forjarem seus próprios valores em um mundo aparentemente desprovido de uma orientação divina. A controvérsia surge quando essas visões existencialistas entram em choque com concepções religiosas arraigadas. A rejeição da existência de Deus e a proposta de que os seres humanos devem criar seu próprio significado podem ser consideradas blasfêmias por alguns setores conservadores. A heresia, nesse contexto, está na recusa em aceitar passivamente dogmas estabelecidos e na busca incessante por autonomia na construção de significado existencial. No entanto, é vital destacar que, apesar da aparente tensão, o existencialismo não é uma negação total da espiritualidade ou da busca por sentido. Esses filósofos não descartam a importância do significado na vida, pelo contrário, eles desafiam os indivíduos a explorar o significado de maneira mais autêntica e pessoal, além das fronteiras das tradições religiosas estabelecidas. A relação entre existencialismo e religião, portanto, não é um campo de batalha onde a blasfêmia e a tradição se chocam de maneira irreconciliável. Em vez disso, representa um convite para uma exploração mais profunda sobre a natureza da fé, a autonomia humana e a busca por significado em um mundo que, de acordo com esses filósofos, exige uma abordagem mais individualizada e reflexiva. O existencialismo, longe de ser um ato de rebeldia contra a espiritualidade, é uma jornada desafiadora em direção a uma compreensão mais autêntica da condição humana em toda a sua complexidade existencial. Parte 2. Na trajetória do existencialismo, a relação complexa com a religião continua a suscitar reflexões profundas e, por vezes, divergentes. Filósofos notáveis, como Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre e Friedrich Nietzsche, deixaram suas marcas nesse diálogo complexo entre a filosofia existencialista e os princípios religiosos tradicionais. Kierkegaard, frequentemente chamado de o pai do existencialismo, abordou a fé de maneira única em suas obras. Em O Temor e Tremor, ele explora a história de Abraão e seu sacrifício de Isaque, apresentando a fé como algo além da razão.
Kierkegaard sugere que a verdadeira fé está além da compreensão lógica, desafiando as estruturas racionais para alcançar uma esfera mais profunda de conexão com o divino. Sartre, por outro lado, adotou uma postura mais agnóstica e ateísta em suas explorações existenciais. Em O Existencialismo é um Humanismo, ele declara que, se Deus não existe, então somos condenados a ser livres. Essa afirmação reflete sua crença na liberdade radical e na responsabilidade individual, independentemente de uma ordem divina predefinida. Friedrich Nietzsche, embora não seja estritamente um existencialista, influenciou profundamente o pensamento existencial. Sua famosa declaração "O Deus está morto" encapsula a crítica nietzschiana à decadência dos valores religiosos tradicionais. Para Nietzsche, o advento do niilismo surge da rejeição das antigas estruturas morais, o que, por sua vez, desafia a própria base da existência religiosa. Essas perspectivas, embora diversas, convergem em questionar aspectos fundamentais da religião. A natureza paradoxal da fé, explorada por Kierkegaard, coexiste com a rejeição explícita de Deus, defendida por Sartre, e a crítica nihilista de Nietzsche. Esses filósofos, cada um à sua maneira, desafiam as noções convencionais de religião, explorando a autenticidade e a responsabilidade individual diante do divino ou da ausência dele. A controvérsia se intensifica quando essas visões críticas são interpretadas como blasfêmias por setores mais conservadores da sociedade. Aqueles que defendem dogmas religiosos muitas vezes veem as indagações existencialistas como ameaças à ordem estabelecida e à fé tradicional. No entanto, os existencialistas argumentam que essa crítica não é um ataque à espiritualidade em si, mas uma busca por uma relação mais profunda e autêntica com questões transcendentais. Assim, a relação entre existencialismo e religião transcende o mero embate teológico. Torna-se uma exploração filosófica sobre a natureza da fé, liberdade e responsabilidade. Os existencialistas, mesmo ao questionar as bases religiosas, convidam a uma busca constante por significado e autenticidade, seja dentro ou fora do âmbito das tradições espirituais estabelecidas. Essa dinâmica complexa entre o existencialismo e a religião ressoa como um desafio constante, levando-nos a questionar e repensar nossas concepções mais profundas sobre o divino e o existir humano. Conclusão. Ao encerrar esta reflexão sobre a intrincada relação entre existencialismo e religião, é crucial revisitar os pontos que moldaram esse diálogo complexo. A controvérsia emerge não apenas da crítica à existência de Deus, mas da profunda investigação sobre o significado da fé, da liberdade e da responsabilidade individual no contexto existencialista. Søren Kierkegaard, com sua abordagem paradoxal à fé, destaca que a autenticidade da relação com o divino vai além das limitações lógicas. A busca pela transcendência, explorada através do exemplo de Abraão, ressalta a dimensão subjetiva da fé, uma experiência que ultrapassa os confins da razão. Jean-Paul Sartre, ao proclamar que somos condenados a ser livres ou na ausência de Deus, desafia a ideia de uma ordem divina predefinida. Para Sartre, a liberdade radical não é um fardo, mas uma oportunidade de criar significado por meio das escolhas individuais. A responsabilidade, nesse contexto, recai sobre os ombros de cada ser humano. Friedrich Nietzsche, por sua vez, lança um olhar crítico sobre a decadência dos valores religiosos tradicionais. A famosa declaração "O Deus está morto" não é apenas um anúncio da ausência divina, mas um chamado para a superação do niilismo, incentivando a criação de novos valores e significados. A controvérsia surge quando essas explorações filosóficas são consideradas blasfêmias por alguns segmentos conservadores.
A crítica muitas vezes recai sobre a percepção de que o existencialismo ataca a espiritualidade tradicional. No entanto, os existencialistas não negam a importância da busca por sentido, eles simplesmente a abordam de maneira diferente, questionando, desafiando e, ao mesmo tempo, respeitando a profundidade da experiência religiosa. O diálogo entre existencialismo e religião não se encerra em uma conclusão definitiva. Em vez disso, permanece como um convite constante à reflexão profunda sobre as complexidades da existência humana. A relação entre fé, liberdade e responsabilidade permanece um campo fértil para a exploração filosófica, incentivando-nos a repensar continuamente nossas concepções sobre o divino e o propósito da vida. Assim, enquanto alguns veem o existencialismo como um desafio à ortodoxia religiosa, outros o interpretam como uma jornada em busca de uma espiritualidade mais autêntica. Em última análise, essa controvérsia ilustra a riqueza do pensamento existencialista, que, mesmo ao questionar os alicerces da fé tradicional, oferece um convite para uma busca constante de significado, autenticidade e responsabilidade diante das interrogações mais profundas da existência humana. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!